Se você pensa em ir visitar a Europa, a Turquia é um destino maravilhoso. Aqui você encontrará belas paisagens como praias com águas cristalinas e vistas rochosas de tirar o fôlego. Este belo país tem muitos monumentos e relíquias inestimáveis que lembram a história da humanidade. As terras turcas testemunharam diferentes culturas, como influências greco-romanas, otomanas, etíopes e ainda mais. Se você tem dúvida se deve viajar para este país lindo, venha conosco e descubra locais deslumbrantes que farão você reservar o próximo primeiro voo para a Turquia. Pamukkale. Pamukkale, que significa castelo de algodão em turco, é uma paisagem real no oeste da Turquia, famosa por seus terraços brancos. Os terraços são feitos de travertino, uma rocha sedimentar depositada pela água com um teor mineral muito alto das fontes termais. As pessoas se banham em suas piscinas há milhares de anos. A antiga cidade grega de Herápolis foi construída no topo das fontes termais pelos reis de Pérgamo. As ruínas dos banhos, templos e outros monumentos gregos podem ser vistos no local. Edirne. Outrora capital do Império Otomano, o grande passado de Edirne é visível à sua volta, com fantásticos edifícios imperiais, palácios e mesquitas espalhados aqui e ali. A Mesquita Selimiye, por exemplo, é imperdível nesta cidade encantadora, e o bairro antigo é adorável para passear. Devido à sua localização estratégica e à sua proximidade com a Grécia e a Bulgária, Edirne tem um ar europeu e oferece uma cozinha deliciosa. Uma ótima época para visitar é no verão, quando acontece o prestigioso e tradicional Festival de Luta Livre de Óleo de Kirknar. Mardin. Localizada no topo de uma colina estratégica com vista para as planícies da Mesopotâmia, no sudeste da Turquia, Mardin é a capital da província de Mardin. Um dos assentamentos mais antigos da região, Mardin é mais conhecido por sua diversidade cultural e pela cidade velha de edifícios de arenito que descem a colina. A cidade velha de Mardin é facilmente percorrida a pé. O labirinto de ruas sinuosas leva os visitantes por casas geminadas e locais populares como o Mosteiro Deiruz Ezafara, um dos mais antigos mosteiros do mundo, e o Sultão Isa Medresesi, um monumento medieval que já serviu como observatório astronômico. Zinciri Medresesi, uma escola islâmica do século XIV, apresenta belos pátios e obras de arte. A Grande Mesquita, com seu alto minarete, é difícil de perder. Embora fechada ao público, a cidadela apresenta fantásticas oportunidades fotográficas. Por toda a cidade velha há uma infinidade de lojas que vendem artigos como cerâmica, prataria, couro. Konya. Uma das cidades mais antigas do mundo e mais conhecida por sua notável arquitetura seljúcida e pelos derviches rodopiantes, Konya é uma grande cidade na região da Anatólia Central da Turquia. Nos séculos XII e XIII, Konya prosperou como capital sob o domínio da dinastia seljúcida. Hoje, edifícios atraentes da época ainda podem ser admirados, como a Mesquita Alaeddin, que abriga os túmulos de vários sultões. Outro exemplo popular é o Insiminari Medrese, agora um museu que exibe artefatos das eras seljúcida e otomana. Embora em ruínas, o Palácio Seljúcida também merece uma visita. Uma atração arquitetônica moderna é a Torre Seljuk, um dos arranha-céus mais altos da Turquia, com um restaurante giratório nos 2 andares superiores. No século XIII, Konya foi a casa do teólogo persa e místico Sufi Rumi. Seu túmulo, o Mausoléu de Rumi, com seu vizinho Museu Melvana, é um local imperdível em Konya. Os seguidores de Rumi fundaram a Ordem Mevlevi, que também é conhecida como derviches rodopiantes devido às suas famosas cerimônias religiosas nas quais eles giram e giram no pé esquerdo enquanto usam vestidos brancos e ondulantes. Essas cerimônias, também conhecidas como Sama, podem ser observadas semanalmente no Centro Cultural Mevlana. Konya também oferece belos espaços verdes e parques como o Alaeddin Hill, no centro da cidade, e o Parque Japonês com seus lindos templos, cachoeiras e lagoas. Como Konya é uma das cidades mais conservadoras da Turquia, bares e boates não são tão abundantes. No entanto, alguns hotéis e cafés oferecem bebidas alcoólicas. Antalya. Localizado ao longo da bela Riviera Turca na costa do Mediterrâneo, Antalya é uma cidade grande e vibrante que recebe turistas com inúmeros resorts, hotéis,
bares e restaurantes. Cenários espetaculares emolduram a cidade com lindas praias e montanhas verdejantes pontilhadas de ruínas antigas. De natação e vela-alpinismo, passeios turísticos e diversão em família, Antalya oferece algo para todos. Um passeio por Kaleci, o bairro antigo, oferece uma volta ao passado antigo da cidade com vistas das muralhas da Cidade Velha, portões romanos, ruas labirínticas e estruturas históricas que incluem a Torre do Relógio e belas igrejas antigas, mesquitas e templos. No coração do bairro antigo fica a Praça Cunhuriet, cercada por lojas, cafés, banhos turcos e artistas de rua. As principais praias de Antalya, Konyaaltı e Lara, oferecem areias brancas, esportes aquáticos, resorts, bares e restaurantes. Perto das praias há parques aquáticos, parques de diversões e um zoológico. Vários museus exibem artefatos e relíquias da região, incluindo o premiado Museu de Antalya. Saide. Um importante porto na antiga Panfilha e ocupado por Alexandre, o Grande, no século IV AC, Saide hoje é uma pitoresca cidade de ruínas clássicas e resorts modernos com vista para praias de areia branca. Localizado na costa mediterrânea da Turquia, na província de Antalya, em uma pequena península, Saide oferece passeios fantásticos, vida noturna e aventura ao ar livre. A atração principal de Saide é um local escavado de antigas ruínas helenísticas e romanas que incluem os restos de um anfiteatro colossal, uma ágora, uma basílica bizantina, banhos públicos, colunas de mármore e vários templos. Os banhos romanos foram restaurados para abrigar um museu, que exibe várias estátuas e artefatos romanos. Com vista para a praia, o Templo de Apolo é uma visão espetacular, especialmente ao pôr do sol. Com ruas estreitas e jardins atraentes, a charmosa cidade de Saide oferece muitos restaurantes que vão de delicatessens e pizzarias a restaurantes sofisticados em uma variedade de cozinhas. Nos arredores da cidade, o rio Manavga oferece passeios de barco, rafting e cachoeiras impressionantes. Bodrum. Localizada na província de Muğla, na região do Mar Egeu, na Turquia, Bodrum é o local da antiga cidade fortificada, Halikarnasso, que já abrigou edifícios de mármore, templos, estátuas, ruas pavimentadas e o mausoléu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois de cair em ruínas, a cidade permaneceu uma vila de pescadores tranquila até o século XX, quando intelectuais turcos trouxeram popularidade a ela por meio de seus escritos. Hoje, as intrigantes ruínas de Bodrum, praias deslumbrantes e resorts no topo de falésias atraem pessoas de todo o mundo. No lado leste de Bodrum, os turistas encontrarão uma bela praia com vista para águas azuis brilhantes. Perto da praia existem muitos cafés, bares e discotecas. No lado oeste da cidade fica a marina, shopping centers e restaurantes. Nenhuma visita a Bodrum estaria completa sem ver o Castelo de São Pedro, também conhecido como Castelo de Bodrum. Construído a partir de 1402 pelos Cavaleiros Hospitalários, agora funciona como um museu. Outros pontos turísticos incluem os últimos restos do mausoléu e o antigo anfiteatro e o Portão de Mindos, que já foi palco de uma batalha sangrenta durante um cerco de Alexandre, o Grande. Além de passeios turísticos, outras coisas para ver e fazer em Bodrum incluem o premiado Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum, que fica dentro do Castelo de Bodrum, moinhos de vento históricos, saunas turcas e banhos de lama, windsurf, mergulho e passeios de barco que apresentam discotecas e pistas de dança com fundo. Éfeso. A metrópole clássica mais completa da Europa, Éfeso é um local antigo localizado na Turquia do Egeu. No século I AC, Éfeso era uma das maiores cidades de todo o Império Romano, ostentando uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis. As ruínas de Éfeso estão bem preservadas e contidas em um grande sítio arqueológico, tornando-se uma das atrações turísticas mais populares da Turquia. Éfeso foi declarado um assentamento romano em 133 AC, embora não tenha atingido seu pico até cerca de 200 anos depois. A certa altura, quando a cidade era a capital da Ásia Menor romana, Éfeso abrigava mais de 250 mil residentes permanentes. São Paulo viveu em Éfeso, promovendo o cristianismo entre muitas outras religiões. Com o declínio do porto de Éfeso e o saque da cidade pelos godos germânicos no século III,
Éfeso começou seu declínio. Por cerca de 1500 anos, Éfeso foi praticamente esquecida. Os restos desta incrível cidade clássica ficaram escondidos do mundo até a década de 1860, quando uma equipe internacional de arqueólogos começou a desenterrar as ruínas. Hoje, menos de 20% de Éfeso foi escavado, mas ainda é um dos maiores sítios arqueológicos acessíveis do mundo. Sem dúvida, a estrutura mais famosa de Éfeso é o Templo de Ártemis. O templo já foi o maior do planeta, mostrando quão importante era a cidade de Éfeso. Infelizmente, o próprio templo foi amplamente destruído por volta do século V, mas ainda é possível visitar as ruínas. Algumas das atrações mais recentemente escavadas em Éfeso, e certamente algumas das mais populares, são as casas geminadas. Estas eram as casas dos moradores mais ricos de Éfeso, aproximadamente no primeiro século, e foram construídas em estilo romano moderno. Notavelmente, algumas das casas tinham banhos quentes e frios, pisos de mármore e até sistemas de aquecimento. Nas paredes, você pode ver obras de arte inusitadas, mosaicos e até poemas de amor rabiscados à mão. Nenhuma viagem a Éfeso estaria completa sem ver a famosa Biblioteca de Celso. Construída em 123 DC, a biblioteca já foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, ficando em terceiro lugar depois das bibliotecas de Alexandria e Pérgamo. A biblioteca foi restaurada, facilitando a visualização de seu projeto de 2 andares, suas colunas e seus capitéis. Não deixe de admirar as 4 estátuas que representam as 4 virtudes. Enquanto estas são agora réplicas de estátuas, e não as originais, você ainda pode ver Sofia, representando a sabedoria, Episteme, representando o conhecimento, Ennoia, representando o pensamento, e Arete, representando a bondade. A apenas 3 quilômetros de Éfeso fica a cidade de Selçuk, onde muitos visitantes optam por passar o tempo antes ou depois de explorar as ruínas de Éfeso. No centro de Selçuk, você pode parar e admirar o aqueduto romano que abastecia a cidade, ou aprender um pouco mais sobre a arqueologia da região explorando as coleções do Museu de Éfeso. Você também pode passear no mercado ou comprar tapetes de nó duplo, a lembrança mais popular da região. Capadócia. Situada na Anatólia Central da Turquia, a Capadócia é mais conhecida por sua paisagem de conto de fadas de formações incomuns que lembram chaminés, cones, cogumelos e pináculos. Processos naturais, como erupções vulcânicas antigas e erosão, esculpiram essas formações estranhas ao longo dos tempos, com algumas delas chegando a 40 metros de altura. No entanto, milhares de anos atrás, a humanidade acrescentou toques notáveis à paisagem esculpindo casas, igrejas e cidades subterrâneas da rocha macia. Habitados já em 1800 AC, os hititas e outros moradores esculpiram complexos de túneis subterrâneos, buscando segurança contra invasores persas e gregos. Muito mais tarde, no século IV DC, os cristãos, fugindo da perseguição religiosa de Roma, buscaram refúgio nos túneis e cavernas da Capadócia. Hoje, as maravilhas naturais e os locais históricos da região fazem dela um destino popular. Enquanto grande parte da Capadócia está localizada na província de Nevşehir, algumas das principais cidades da região são Virgup, Goreme, Avanos, Ortezar e Mustafapaza. Muitas dessas cidades oferecem hotéis, restaurantes, opções de vida noturna e atrações como museus, castelos de pedra, chaminés de fadas, túneis subterrâneos, antigas vilas gregas, mosteiros e mercados de artesanato. Algumas das cavernas da região são na verdade hotéis e atendem turistas. Istambul. Outrora capital dos impérios otomano e bizantino, Istambul hoje é a maior cidade da Turquia e uma das maiores do mundo. Istambul se estende por ambos os lados do Bósforo, um estreito que liga a Ásia e a Europa, tornando-se a única cidade do mundo que abrange 2 continentes. A arquitetura impressionante, locais históricos, restaurantes, compras, vida noturna e atmosfera exótica fazem de Istambul um dos principais destinos turísticos do mundo. A Cidade Velha é onde se encontram a maioria dos impressionantes locais históricos da cidade, que incluem a Hagia Sofia, a Mesquita Azul e o Palácio de Topkapi. Outro distrito importante é New City,
conhecido por suas atrações modernas, arranha-céus e shopping centers. Beyoğlu e Gálata são zonas populares para a vida noturna e entretenimento, enquanto a área do Bósforo abriga belos palácios, mansões à beira-mar e parques urbanos. Não faltam coisas interessantes para ver e fazer em Istambul. Um ponto de compras imperdível é o Grande Bazar, um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo. Visitar um banho turco também é uma ótima maneira de conhecer a cultura local. A vida noturna de Istambul está repleta de inúmeros restaurantes, pubs e discotecas para todos os bolsos e preferências. Turquia é mesmo fascinante. Qual lugar chamou sua atenção? Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal para não perder as próximas viagens. Até mais!